Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Shalom. Bom dia, papais. Amém. Hoje é um dia muito especial. É um dia de podermos honrarmos a Deus, honrando os nossos pais. E eu louvo a Deus porque o Senhor é bom todo o tempo. Há uma guerra muito grande no mundo no sentido de tentar anular a figura do pai. Por causa de alguns pais que foram ausentes, imperfeitos, muitas vezes tentam romper com isso. Mas eu quero dizer para vocês que se é algo que Deus celebra conosco, é exatamente a paternidade, porque Ele é o Pai Supremo, é o Pai perfeito. A gente tem que considerar algumas coisas importantes. A primeira delas é que, independente do tipo do pai que nós tivemos, nem todos tiveram a oportunidade de ter um pai presente, ou um pai, mesmo que tiveram um pai biológico, talvez não foi o pai que deveria ser. Mas Deus tem dado outros pais, Deus tem dado pais espirituais, para ser instrumento de Deus na sua vida, ajudar você a crescer, amar você, instruir, dar instrução. Deus tem dado também, algumas mulheres podem ver na figura do esposo, o pai que não tiveram. Não que elas buscam um pai no esposo, mas elas podem ter. Eu vejo isso quando a Tati, que teve dificuldade na paternidade, ela sempre vê os modelos, as referências e recebe, e através do meu pai, o seu sogro, através da minha vida. Mas acima de tudo isso, se todos os pais humanos falharem, o Pai Celestial, Ele nunca falha. Ele cuida, Ele sempre dá o carinho, Ele dá o sustento, Ele dá a provisão, a proteção. E também, pais humanos às vezes não vão deixar para nós uma herança, mas o nosso Pai Celestial, Ele tem uma herança para nós, prometida, e é isso que mais importa. Então, se você tem um pai, aproveite, honre-o. Se você tem o pai dos seus filhos, honre-o. Se você tem um pai espiritual, honre-o. Mas todos os dias, honre a Deus que tem cuidado de você. Parabéns, pais, pelo seu dia. E que você possa relembrar do favor, do cuidado de Deus. O pai também tem um pai. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Vou tentar ser breve, porque hoje com certeza tem alguma coisa no forno, na churrasqueira, esperando os pais por aí afora. E tanto pai, tem filho que espera mais o dia dos pais do que os filhos, porque vai ter alguma coisa especial. Mas eu quero compartilhar com você, e hoje quero ler um versículo bíblico, que é um dos que talvez eu mais já tenha reproduzido e falado, mencionado da palavra. Está em Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, com certeza nem eu nem você precisamos abrir a Bíblia para ver, mas abra a sua Bíblia aí. Nós estamos sendo desafiados aí para termos a nossa Bíblia física, para carregarmos as nossas Bíblias. Mas Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema da ministração hoje é santificação, a jornada extraordinária do discípulo de Jesus. Santificação, a jornada extraordinária do discípulo de Jesus. Não sei se você pegou o boletim da igreja. Se você não pegou, você pode pegar, pode pedir a nossa equipe, ela providencia para você. Se você pegou, na parte interna, nós compartilhamos aí um pouquinho sobre o que é a santificação, qual a diferença da santidade e da santificação.
Há 2 semanas atrás, nós passamos uma semana toda falando sobre santidade. Mas é importante a gente entender um pouquinho que existe uma diferença considerável, importante com relação ao que é santidade e santificação. Enquanto a santidade é uma posição, é um estado, é um padrão que Deus nos dá, um padrão perfeito que Deus estabelece, que Deus nos coloca no momento da salvação. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu confesso meus pecados, entro em arrependimento, abandono as coisas, Deus, através do sacrifício de Jesus, me torna santo. Então é um ato exclusivo de Deus, imediato, que Ele estabelece na nossa vida quando aceitamos Jesus, porque a santidade fala da limpeza do nosso passado, a santidade fala de termos a nossa vida declarada agora de antes impuros, agora santificados em Deus, ou seja, separados para Ele. Agora, a santificação é um processo. Enquanto a santidade é um ato de Deus, a santificação é um processo, é uma jornada nossa, é a jornada do discípulo de Jesus, é uma caminhada que nós estabelecemos. E a gente precisa entender que a santificação é um processo contínuo, que nunca acaba, é um processo cooperativo entre nós e Deus, entre nós e o Espírito Santo. É esse trabalhar, porque enquanto o Espírito Santo começa a obra em nós, trabalhando na nossa vida, como seres humanos, nós vamos respondendo com uma obediência diária, manifestando a mudança que o Espírito Santo está produzindo em nós, no nosso comportamento, através das nossas atitudes, através do nosso caráter, através de uma obediência diária à palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo tem trazido ao nosso coração. Porque a nossa jornada, a palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A nossa jornada como discípulos de Jesus é estar melhorando dia a dia até nos tornarmos mais parecidos o possível com Jesus Cristo. Então, o que nós precisamos entender é que a santificação nada mais é do que a aplicação da santidade na vida do crente. É a gente viver aquilo que Deus já conseguiu para nós. A santificação envolve a gente abandonar velhos hábitos. A santificação envolve a gente vencer o pecado, lutar contra o pecado. A santificação envolve a gente se tornar o mais parecido possível com o homem original, criado por Deus lá no Éden, perfeito, que conversa com Deus, que se relaciona com Deus, que vive o propósito com Deus. Então é por isso que a santificação é algo que a igreja do Senhor Jesus precisa estar sempre falando, trabalhando. Nós precisamos estar sempre buscando isso. Em resumo, para que você nunca mais esqueça disso, na santidade, Deus nos separa para Ele. Na santidade, Deus nos separa para Ele. Na santificação, nós decidimos caminhar, andar, viver separado para Ele. Na santificação, nós decidimos que a nossa vida vai ser uma vida consagrada a Deus, e tudo que nós fizermos na luta contra o pecado é para honrar aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É por isso que nós somos chamados de discípulos de Jesus, pequenos cristos. Nós somos convidados a viver esse propósito, essa jornada. É por isso que a santificação é essa jornada de transformar pessoas comuns, pecadoras, em discípulos extraordinários, parecidos com Jesus. Se nós tivéssemos que resumir qual é o propósito de Deus para a igreja na terra, nós poderíamos logo ir para Mateus 28:19 e entender que Jesus nos chamou para ser e fazer, ser discípulos e fazer discípulos. Essa é a chamada de Deus aqui na terra. Quando nós estamos na nossa jornada, nessa caminhada que Deus tem nos colocado, durante o tempo aqui na terra,
nós vemos que Jesus, ele fez coisas extraordinárias. Jesus, ele curou doentes, ele deu de comer às pessoas que estavam famintas. Jesus, ele ressuscitou mortos. Jesus, ele pregou o evangelho, mas o tempo maior gasto, a principal missão de Jesus durante a sua jornada aqui na terra foi fazer discípulos, foi ensinar as pessoas a como agradar a Deus, a como se tornar cidadãos melhores. Você vai ver Jesus ensinando os seus próprios discípulos que eles deveriam pagar impostos. Quando vieram e disseram assim: olha, estão cobrando impostos, nós não temos dinheiro. Jesus falou assim: vai lá e pesca um peixe. E aí, quando eles foram pescar, saiu um peixe lá com uma moeda na boca. Ou seja, Jesus ensinou os discípulos a pagar os impostos. Jesus ensinou a como os pais deveriam lidar com os filhos, como os filhos deveriam lidar com os pais, os esposos com as esposas, e assim sucessivamente. Ou seja, o discipulado é isso, é a gente entender que às vezes coisas que não aprendemos em casa, nós aprendemos com Jesus na igreja, nós aprendemos com os discípulos de Jesus, que estão vivendo debaixo desse propósito. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa. Muitas pessoas, elas podem dizer que são discípulos de Jesus. Muitas pessoas podem dizer que seguem a Jesus, mas as suas escolhas não refletem quem Cristo é. Tem muita gente que diz que é cristão, mas ele não é parecido com Jesus. Tem gente que diz que ama Jesus, mas na verdade o que você vê é uma fixação que ele tem nas coisas do mundo. Por isso, nós não podemos nos contentar com um cristianismo apenas cultural. Nós não podemos nos contentar com um cristianismo superficial, um cristianismo parcial. Nós somos chamados para viver um cristianismo extraordinário. E só podemos viver esse cristianismo se nós formos discípulos extraordinários de Jesus, que caminham nesse propósito, que caminham em santidade. Nós vivemos numa geração que ela valoriza muito a aparência. Você vai ver pessoas que, na verdade, o seu caráter, a sua conduta, a sua realidade é uma realidade muitas vezes caótica. Mas você vai ver essas pessoas bem arrumadas, postando imagens na internet, pessoas bem arrumadas, se passando como alguém realmente que cuida da sua própria vida. E nesse tempo de tantas aparências, parece ser difícil identificar um discípulo de Jesus, porque muitas pessoas parecem que quando passam da porta da igreja para dentro, ou quando chegam na célula, parece que elas se transformam, parece que colocam algum tipo de máscara, parece que colocam algum tipo de roupa do super-homem, ou coisa assim. Agora, nós precisamos entender que existem maneiras de nós identificarmos verdadeiros discípulos de Jesus. Como que nós podemos identificar um verdadeiro discípulo de Jesus? A chave principal para identificarmos um discípulo de Jesus é observarmos os seus relacionamentos. Quando você observa o relacionamento das pessoas, você vai entender se eles são de verdade um discípulo de Jesus ou não. Sabe por quê? Porque para saber de verdade quem são as pessoas, nós nunca saberemos. Você já viu pessoas falarem que vivem anos casados com um homem ou com uma mulher e não o conhecem completamente? Talvez você mesmo já teve essa sensação de conviver muito tempo, porque a Bíblia diz que apenas o Espírito Santo é que pode sondar o interior de alguém, mas nós podemos ter pistas de quem é alguém através do seu testemunho, através dos seus frutos. A Bíblia diz que pelos frutos nós conheceremos a árvore.
Certamente, nós vamos perceber quem é verdadeiramente discípulo de Jesus pela forma como ela lida, principalmente com quem pensa diferente dela. Como a forma como ela lida com quem, às vezes, é uma pedra no sapato delas. É por isso que Jesus, ele fala que o discípulo de Jesus, ele ama os inimigos. Ele ora por aqueles que os perseguem. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele dá outra face. Ao invés de se vingar, na verdade, o verdadeiro discípulo de Jesus, muitas vezes, ele caminha mais uma milha. Então nós podemos perceber quem é realmente discípulo de Jesus pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, como ele se relaciona no seu dia a dia. Uma coisa que a gente precisa entender, que se você precisar explicar a fé cristã, se alguém perguntar assim, qual é uma das coisas mais importantes da fé cristã? A fé cristã, ela é relacional. A fé cristã é relacional. A fé cristã, ela não foi feita para alguém viver sozinho. Não foi feita para que alguém receba e agora ela vai viver sozinho. Pelo contrário, a fé cristã, ela é relacional. E é por isso que existem várias maneiras da gente entender esse caminhar do discípulo extraordinário. É por isso que a santificação, ela vai tratar e trabalhar muito da questão como nós nos relacionamos no casamento, nós nos relacionamos na família, nós nos relacionamos no trabalho, como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Então, nós vamos perceber o seguinte: há uma proposta de Deus na caminhada de um discípulo extraordinário, que no relacionamento com Deus, ele viva uma vida de rendição. No versículo 1 do capítulo 12 de Romanos, que nós temos aqui, nós lemos só o 2, mas o versículo 1 vai falar exatamente sobre isso, sobre render-se a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. No relacionamento com o mundo, o discípulo extraordinário, ele vive essa vida de santidade, como nós vimos aqui no texto que nós lemos, dizendo assim: se queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos andar em santidade, tendo a nossa mente transformada, renovada, os nossos relacionamentos transformados. No relacionamento consigo mesmo, o discípulo extraordinário, ele conhece a si mesmo. Se você andar um pouquinho no texto, no capítulo 12 de Romanos, você vai encontrar exatamente isso, o discípulo que ele conhece a si mesmo, e a santificação envolve isso. Há pessoas que têm áreas específicas que precisam ser trabalhadas mais intensamente diante de Deus, e para que nós possamos encontrar o caminho da santidade e viver em santificação, nós temos que identificar quais são as nossas áreas de fragilidade, e assim submeter ao Espírito Santo e buscar, através da palavra, através do discipulado, através de ajuda, a restauração disso na nossa vida. Porque tem gente que o problema dele na sua vida não é com roubo, não é com dinheiro. Você pode deixar bens e dinheiro na vida dele, que ele nunca vai lançar a mão nas coisas dos outros. Mas tem gente que o problema é com pessoas do sexo oposto. São problemas sexuais. Então, na sua vida de santificação, ele tem uma batalha maior nessa área, e ele precisa estar concentrado nesse. Tem gente que não tem problema com roubo, com dinheiro, não tem problema com sexo oposto, mas tem gente que ele não pode ouvir a palavra assim: você soube de tal coisa? Você soube da fulana? Você soube do ciclano? Peraí, tem gente que o problema é fofoca, é querer saber da vida dos outros, falar dos outros, opinar sobre os outros. E aí ele precisa, e parece que há
tanto bem grandão de gente que tem esse tipo de problema, né? Que tem uma curiosidade, que até mesmo quando faz pedido de oração, é para poder estar expondo e fofocando a respeito da vida. Vamos orar pela fulano de tal, que está passando por problema no casamento. Aí alguém já fala assim, o que aconteceu? Assim, mas parece que o marido arrumou outra. Daí já começa, ao invés de um pedido de oração, já começa o ministério da fofoca funcionando na célula, na casa, ou até num relacionamento só entre duas pessoas. Então é importante que o discípulo conheça a si mesmo e saiba quais são as áreas de fragilidade. Outros, a área de fragilidade é mentira. Tem pessoas que mesmo quando não necessitam, quando não tem problema algum, ou seja, a gente nunca precisa de mentir, mas tem algumas situações na vida que parece que o diabo até lança a ideia de que, se eu mentir, eu vou conseguir me safar dessa, de outra situação. Tem pessoas que elas mentem assim, gratuitamente. O dom delas é falar mentira. Então cada um precisa conhecer a si mesmo e assim sucessivamente. Mas o que nós precisamos também entender que a santificação, ela traz para nós uma perspectiva de que o discípulo extraordinário é aquele que também serve com excelência. Sempre que ele se propõe a fazer algo pelos outros, por alguém, ele sempre propõe fazer isso com excelência. E a gente vai entender que no relacionamento com os não cristãos, a santificação leva o discípulo a viver em amor. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, você vai identificar isso tudo. Mas hoje nós queremos nos concentrar no versículo 2, para falar sobre o discípulo extraordinário que vive a sua vida de santificação, que vive a sua vida em santidade, manifestando a santificação, não vivendo conforme os padrões do mundo, mas deixando Deus transformar pela renovação da mente. Agora, todos nós queremos desfrutar o melhor de Deus para as nossas vidas. Todos nós queremos tudo que Deus tem para nós. Agora, se não fosse assim, a gente parece que viveria uma vida de fracasso. Mas quando nós estamos diante de ganhar alguma coisa, ou queremos receber alguma coisa, nós somos tentados a fazer falsas promessas. Você já percebeu? Quando alguém tem algo para nos dar, quando a gente quer receber, e diante de Deus às vezes é assim também. Quando nós queremos receber de Deus alguma coisa, nós somos tentados a fazer falsas promessas. Tem gente que pede um emprego para Deus e faz um voto, faz um propósito, diz assim: eu vou ser dizimista a vida inteira, eu vou abençoar, eu vou usar o meu trabalho, não vou deixar que o meu trabalho impeça de que eu continue servindo a Deus. Mas muitas vezes as pessoas passam alguns meses, elas já esquecem das promessas que fizeram. O que nós precisamos entender é que Deus não esquece de nenhuma promessa que Ele faz para nós, mas Ele concede os desejos do nosso coração. O propósito de Deus é ser um bom pai, e a Bíblia diz assim, a palavra diz assim para nós: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que sabe tudo aquilo que você precisa. O nosso Pai Celestial, que tem tudo e pode nos dar qualquer coisa, Ele vai dar muito além daquilo que nós pedimos, pensamos. Deus, Ele deseja dar o seu melhor para nós. Mas o que nós vamos entender é que o diabo também, ele promete dar o melhor para nós. Por que muita gente deixa de seguir Jesus? Por que muita gente deixa de seguir a palavra e a Bíblia? Por causa das promessas que o diabo faz. Agora, a gente precisa entender uma coisa. Não sei o que é que faz as pessoas esquecer que o diabo é pai também. O diabo é pai. Mas o diabo é pai de quem? O diabo é pai da mentira. Então ele é especialista em enganar,
trapacear. E se tem uma coisa que o diabo adora, é contradizer o que Deus diz. O que o diabo faz é tentar sempre impedir que o que Deus prometeu aconteça na nossa vida. E sempre ele tenta fazer isso nos tirando do propósito, tirando do nosso foco de visão, quem é Deus, o que Ele faz, as promessas dEle sobre a nossa vida. O que nós precisamos entender é que muitos cristãos não consideram ou vivem alheios a um fato de que o sistema do mundo age e trabalha influenciado pelo inferno com muita energia para poder tentar impedir que todo cristão viva uma vida de santidade. O mundo está o tempo todo oferecendo para nós alternativas à santidade. Está sempre oferecendo possibilidades de uma vida sem ter que pagar um preço, um discipulado sem ter que pagar o preço. E é por isso que eu gosto muito de uma frase que o pastor Carlito diz. Ele diz o seguinte, ele diz: se você está brincando de ser cristão, cuidado, porque o diabo não brinca de ser diabo. Se você está brincando de ser cristão, cuidado, porque o diabo ele não brinca de ser diabo. É por isso que a santidade não é um estilo de vida restrito para apenas algumas pessoas. A santidade não é apenas para o apóstolo, para os pastores, para os líderes, mas a santidade não é uma obrigação de alguém. A santidade é uma resposta natural do discípulo. Quando a gente tem as coisas assim, só porque eu vou fazer porque alguém está dizendo, porque alguém, não, a santidade já é resultado de uma vida de relacionamento com Deus. A santidade é resultado natural do nosso relacionamento intencional com Deus. E aí, a partir disso, não é Deus que faz eu rejeitar o mundo, não é o Espírito Santo que faz eu rejeitar o mundo. Pelo contrário, na verdade, o que faz eu rejeitar os padrões do mundo e abraçar os valores do reino em cada área da minha vida é aquilo que Deus já fez, é aquilo que o Espírito Santo já fez, é aquilo que Jesus já fez na minha vida, e agora eu me tornei em discípulo. Então o resultado natural da minha conduta, do meu comportamento, é rejeitar os padrões do mundo e viver conforme a palavra estabelece. Irmãos, volte para o texto que nós lemos e veja o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes do mundo. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos que viviam lá em Roma, que era o lugar mais importante do planeta à época, era a sede do mundo e se achava até a sede do universo. Mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês precisam ter a transformação na mente, na maneira de pensar, no jeito que vocês pensam tudo aquilo que faz. Mas qual é o grande problema? A gente não gosta de pensar. A gente não gosta de pensar, a gente prefere reproduzir alguma coisa que alguém coloca e impõe para nós. Por quê? Que tem muita gente que vive escravo da religiosidade? Por que tem muita gente que vive em determinados enganos, alguma vivência que até parece de santidade? Algumas pessoas confundem santidade e santificação com usos e costumes, com o jeito que veste, se corta ou não corta o cabelo, se rapa ou não rapa, se não raspa as pernas. Tem gente que confunde essas coisas todas com santificação. E o que nós percebemos é que muita gente quer mostrar por fora o que elas nunca foram por dentro. Então a santificação é uma mentalidade mudada e transformada. Agora, essa é a questão também, porque o texto termina dizendo assim: quando
você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Por que muitas pessoas não experimentam isso? Porque o que eles estão vivendo na sua vida cristã é uma mera religiosidade. O que estão vivendo na vida cristã é uma religiosidade composta de obras mortas. Porque tudo aquilo que eu faço que Deus não pediu para eu fazer, tudo aquilo que eu faço que foi estabelecido por outras pessoas, são obras mortas. E obras mortas é o que está dizendo. É obras mortas. Obras mortas é zero absoluto. Sabe? É soma de 0 mais 0. E aí, às vezes, você vai viver uma vida inteira cansado, desgastado, porque eu fiz, e aí você percebe que foi obras mortas. O que nós precisamos entender é que para viver e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, é preciso uma mudança na nossa mente. E é por isso que nós precisamos acreditar em Jesus, mas também precisamos segui-lo, porque nós vivemos milhares de pessoas hoje, o evangelho aparentemente tem crescido, as igrejas evangélicas têm crescido, porque tem muita gente que tem acreditado em Jesus, tem muita gente que tem acreditado nas promessas de Jesus, mas nem todos esses que acreditam em Jesus decidem segui-lo. Jesus disse que aquele que quiser vir após ele, quem quiser se tornar discípulo dele, a primeira coisa que precisa fazer é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, e então continuar seguindo a Jesus. Agora, nós estamos num tempo que pregar o evangelho da cruz faz com que as pessoas se afastem da igreja. As pessoas querem campanha, as pessoas querem cantor gospel, as pessoas querem influencer, com milhares de seguidores sendo convidados para o púlpito da igreja, para poder, então a igreja vai encher. Agora, ouvir sobre santificação, ouvir sobre negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, as pessoas não querem. Porque, na verdade, hoje nós vivemos a época dos meus direitos. Hoje as pessoas, elas se juntam às minorias aí por aí, exatamente porque elas querem ter mais direitos do que os outros. E Jesus, ele fala que evangelho é abrir mão dos meus direitos. É eu pagar o preço por aquilo que eu realmente tenho na minha vida. Então, nós precisamos verdadeiramente entender isso. A parábola do semeador, ela nos dá uma ideia clara a respeito disso, está lá em Mateus 13, 3-8. Ela fala sobre os tipos de pessoas, aí fazendo uma metáfora dos tipos de solo, os tipos de pessoas que recebem Jesus. Alguns recebem a palavra com alegria, mas o que acontece? O solo não está preparado, e aí aquelas sementes são rapidamente removidas no seu coração, não por culpa de outros, nem por culpa do ambiente, mas muitas vezes por culpa de não dar espaço no seu coração, para que as sementes possam enraizar e encontrar o lugar. Algumas realidades podem contribuir para esse cenário. São pessoas que muitas vezes vão esfriando as suas convicções a respeito do Criador. São doutrinas fracas, às vezes, que são compartilhadas. As pessoas nem entendem do Evangelho porque são confusas a respeito do que lhes é ensinado. Você vai perceber quem não, muitas vezes, quer participar de uma célula, um grupo de estudo, não quer, muitas vezes, valorizar o momento da palavra. Elas ficam confusas a respeito do Evangelho, porque existem tantas versões por aí. Apenas uma versão é real, a versão que você pode confirmar na palavra de Deus para a sua vida. Não importa se são famosos, são inteligentes que compartilham, o que nós precisamos entender é isso. Um dos problemas também hoje que nós vemos é que muitas pessoas estão vivendo o abandono e o isolamento da igreja, acham que não precisam do relacionamento, não precisam da igreja. Eles vão ficar por aí no fast food da vida espiritual, alimentando-se qualquer coisa que aparece. Também a questão da superficialidade do discipulado. Hoje nós vemos que muitos discipuladores são cobrados de não oferecerem tudo aquilo que os discípulos precisam para as suas vidas. Mas a grande pergunta que a gente precisa fazer é assim: eu tenho procurado ser discípulo?
Eu tenho buscado para as minhas dúvidas, para os meus questionamentos, ou até mesmo para aquilo que eu estou vivendo em pecado, eu tenho procurado o meu discipulador, a minha discipuladora, o meu líder, os meus pastores, para poder me ajudar a me erguer da minha situação, ou eu prefiro, quanto mais distante eu estiver, menos saberão da minha vida e menos vão se meter na minha vida. E aí a gente precisa entender que Jesus, ele conviveu com os seus discípulos, e Jesus não ficou, o processo do discipulado com Jesus falou assim: me mostra onde é a sua casa, a hora que você está disponível e tudo mais, que eu vou lá marcar uma vez por semana para dar o discipulado para Jesus. Jesus falou assim: vocês querem ser meu discípulo? Larga tudo, vem e segue-me, anda comigo, começa a ver como é que eu estou fazendo, comece a se mover diante do propósito que Deus tem para a minha vida. Então o grande problema é isso, a superficialidade do discipulado, ela não está especificamente apenas por causa de líderes que não podem discipular, mas são discípulos que não querem ser discipulados. Existem os indiscipuláveis, existem até aqueles que mesmo às vezes tendo alguém propondo discipular, eles são indiscipuláveis, porque eles não querem viver aquilo que estão aprendendo nas suas vidas. Hoje nós temos também uma visão consumista de Deus. As pessoas, elas só procuram Deus naquilo que elas necessitam. É como se Deus fosse um mercado livre, né? Hoje eu estou precisando de um casamento. Vamos ver aqui as promoções. Então hoje eu vou para a igreja. Qual a igreja está fazendo campanha de casamento? Qual a igreja que tem lá o baile dos divorciados? Eu vou a essa igreja. Ou qual a igreja que tem? Eu sou jovem. Aonde é que tem bastante menino? Onde tem bastante menino? Ou seja, vive-se um evangelho consumista. Eu estou agora empreendendo, me tornando um empreendedor. Pera lá, eu preciso encontrar uma igreja onde tenha bastante empresário para eu ter networking. E aí eu vou realmente viver o evangelho da prosperidade na minha vida. A gente precisa entender que há um chamado e um lugar onde Deus nos colocou para a gente crescer, para a gente frutificar. Mas a gente vê isso de forma muito grave, o discipulado nessa perspectiva consumista. Hoje também um grande problema é o relativismo teológico e espiritual. Eu tenho conversado com algumas pessoas dentro da igreja. Eu tenho conversado com algumas pessoas que nasceram dentro da igreja. Eu tenho conversado com pessoas que até já foram líderes, ensinaram, pregaram e tudo mais. Mas de repente, quando você vai falar sobre certas áreas bíblicas e com relação a pecado, com relação à santidade e santificação, eles relativizam tudo. Sabe, tudo começa muitas vezes na questão dos relacionamentos, no relacionamento conjugal, no relacionamento sexual antes do casamento. A Bíblia, ela é certeira e pontual a respeito de julgo desigual, que o jovem ou o homem, a mulher crente não deve se colocar debaixo de julgo desigual. Ou seja, se você colocar debaixo de julgo desigual, você já está quebrando um princípio. Quando você quebra um princípio, você é quebrado por ele. A questão do sexo fora do casamento, a Bíblia é contrária a todo tipo de fornicação, de pecado e outras coisas. Mas você vai sentar com algumas pessoas que um dia até ensinaram de alguma forma, mas quando é do lado delas, elas relativizam. Olha, não é bem assim. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua realidade. Então nós vamos percebendo que no processo, por que as pessoas não querem caminhar no caminho da santificação? Por relativizar tudo. E aí, nessa cosmovisão relativista de mundo, a gente se torna como o mundo. E o texto bíblico diz: não vos conformeis com os padrões do mundo, seja de sexualidade, seja de questão de negócios, seja até mesmo de espiritualidade. Não se conformem com os padrões que o mundo estão estabelecendo para você. Outro problema também é a questão das expectativas erradas acerca da fé. Tem muitas pessoas que acham que por não terem as suas necessidades, seus pedidos, aquilo que estão colocando diante de Deus,
respondidos de imediato, elas se decepcionam. Então Deus não me ama. Mas aí eu quero levar você a olhar de novo para o versículo bíblico, dizendo assim: você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus envolve sim prosperidade. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus envolve fidelidade nos seus relacionamentos. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida envolve sim que você tenha saúde, que você seja respondido nos seus pedidos. Mas o texto, ele termina falando sobre experimentar, mas ele fala o que a gente precisa fazer primeiro. Tem que transformar a nossa maneira de pensar. A gente precisa olhar o que é que a palavra está dizendo. E uma das coisas principais é a não conformidade com o mundo. Eu não posso entender que os padrões do mundo são os padrões que eu tenho para me relacionar com Deus e pedir alguma coisa para Ele. Se você quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, começa pelo não conformar-se com o mundo, não conformar-se com as estruturas mundanas, sejam quais elas forem. O problema é que a gente, aí, de forma muito rasa, a gente só pega, a gente só pinça na palavra aquilo que realmente vai nos beneficiar. Então, quando a gente tem expectativas erradas com relação à fé, a gente se decepciona. Mas a gente não devia se decepcionar com Deus, nem com a igreja, nem com a palavra. A gente precisava decepcionar conosco mesmo. E assim, como eu sou um idiota, como eu sou um burro, como é que eu não consigo ver o que a Bíblia, através da revelação, está trazendo sobre a minha vida. Agora, uma das coisas que tem também comprometido muito o discipulado no reino de Deus são os escândalos na igreja, o mau testemunho dos líderes, dos pastores, dos cristãos. Nós vivemos agora mesmo, nós estamos convivendo com um drama terrível na nossa cidade, a respeito de mau testemunho, de coisa e tal. Há muitas pessoas que às vezes acabam desistindo da fé e do evangelho. A Bíblia diz assim, que nós vamos ter que conviver com os escândalos. Sempre acontecerão os escândalos, pecados e outras coisas mais vão acontecer. Enquanto o homem for homem, enquanto o diabo for diabo, enquanto a gente estiver aqui na terra, nós vamos estar suscetíveis a isso. E é por isso que a palavra diz: aqueles que estão em pé, cuidado para que não caiam. Porque quem realmente vai dar escândalo é quem está em pé e se deixa levar a rasteira do diabo e do pecado sobre a sua vida. Mas a Bíblia também diz assim: olha, é mistério, vai acontecer os escândalos, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Ou seja, o discipulado muitas vezes fica comprometido exatamente porque muitas pessoas, elas perdem na sua vida um referencial de vida. É por isso que nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus, sermos testemunhas e mostrarmos às pessoas aquilo que nós realmente temos recebido através da santidade do processo de santificação. Mas há algo também que tem danificado muito as pessoas e impedido elas de viverem o discipulado, a santidade extraordinária na sua vida, que são as feridas emocionais. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a mudança de mente que Paulo propõe aqui em Romanos diz respeito a como eu penso, não apenas com relação ao mundo, mas como eu penso em relação a mim mesmo. Como que eu penso a respeito do que eu fiz, mas como que eu penso também a respeito do que fizeram contra mim. Porque as feridas emocionais, elas estão muito ligadas a isso, àquilo que as pessoas fizeram contra mim, ou aquilo que elas deixaram de fazer por mim. E muitas pessoas, às vezes, elas ficam travadas e concentradas nisso, em alguns traumas, em algumas dores. E às vezes, queridos, nós vamos buscar a cura numa campanha, vamos buscar a cura em oração, e isso tudo faz parte do processo
processo. Mas não adianta nada eu receber um aconselhamento, não adianta nada eu receber uma oração de imposição de mãos, não adianta nada eu mover nesse espírito se eu não decidir mudar a minha forma de pensar a respeito das coisas que acontecem na minha vida emocional. Não adianta nada eu continuar depois de receber uma palavra, passar por um encontro com Deus, ou fazer terapia, ou passar por um aconselhamento. Não adianta nada eu não fazer uma transição, uma mudança na minha mente e dizer assim: eu não sou as feridas que eu sofri, eu não sou aquilo que fizeram contra mim, eu sou quem diz que eu sou o que a palavra diz que eu sou, e eu sou aquilo que eu decido ser em Deus. A gente precisa entender que é esse o processo da santificação. Ele não está apenas no aspecto de eu vou santificar o meu corpo apenas. Eu vou santificar apenas aquilo que está me levando a pecar. Mas a gente precisa entender que o que nós aprendemos na semana de santidade e que o texto falava, que nós somos chamados para apresentar a Deus corpo, espírito, alma e corpo irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Então nós precisamos lidar com os nossos dramas, com os nossos traumas. Nós precisamos entrar neles, nós precisamos falar sobre eles, nós precisamos tratá-los. Mas depois disso a gente precisa mudar a nossa mentalidade de como que eu vou agir daqui para frente, de como que o que eu vou fazer com as minhas feridas emocionais. Essas coisas que eu mencionei para vocês, tudo isso compõe um verdadeiro ecossistema que muitas vezes está aplicado à vida de um crente. Um ecossistema que estabelece frieza, infertilidade espiritual. E isso faz com que as pessoas não consigam amadurecer espiritualmente. São inimigos da maturidade espiritual que se infiltram dentro do nosso coração. É por isso que nós precisamos identificar, a gente precisa tratar com seriedade e a gente precisa realmente viver o processo de cura, porque do contrário, ainda problemas maiores virão na nossa vida. Jesus, ele estabeleceu sempre um propósito para aqueles que pecavam e que precisavam receber o perdão dele, o arrependimento. Era assim: vá e não peques mais. Mas não é só o vá e não peques mais. Muitas vezes diz assim: vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Isso dizia respeito à mulher que foi livre de ser morta pelos apedrejadores por ter sido pego no ato de adultério. Isso dizia respeito a pessoas que estavam vivendo outros tipos de dores e enfermidades, que Jesus diz: olha, eu trago aqui o Evangelho, ele tem um propósito integral, a cura do espírito, da alma e do corpo. Então, mas o que adoece a alma, o corpo e o espírito é o pecado. Se você quer entender aonde que você vai encontrar sempre algo que vai sempre levar a entender, você vai sempre encontrar com relação ao tipo de adoecimento do espírito, da alma e do corpo, sempre está ligado ao pecado. Porque o homem só adoece no espírito, na alma, do corpo por causa do pecado original. E é por isso que o processo de santificação é uma luta contínua contra o pecado, para que nós possamos viver e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Eu continuo essa palavra na próxima oportunidade. Eu queria que você se colocasse em pé. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, em Hebreus capítulo 3, versículo 7, mencionando sobre, principalmente, relembrando a história do povo de Israel, que muitas vezes insistiu em ser rebelde e não praticar a palavra de Deus, e não fazer aquilo que estava estabelecido. O povo de Israel recebeu sempre de Deus uma oportunidade de viver a libertação, de viver a cura, de viver a provisão de Deus sobre a vida deles.
Mas o que nós vamos perceber é que o povo de Israel, principalmente na jornada, no deserto, eles, mesmo Deus sustentando eles com maná, que eles não precisavam trabalhar para receber, mesmo Deus sustentando eles de que a roupa não desgastava, o calçado não desgastava, Deus os protegia. Mesmo Deus sendo aquele que cuidava e protegia com no deserto lá durante o dia, para proteger do sol, havia uma nuvem que trazia frescor a eles, e durante a noite havia uma nuvem de fogo para aquecer, para iluminar e para direcionar. Então o Senhor estava cuidando deles num processo de transição. O deserto não é o melhor lugar para se viver, mesmo que você tenha todos o suprimento de Deus. Mas Deus nunca disse para o povo de Israel que o deserto era definitivo. Deus sempre disse ao povo de Israel, Deus teve uma promessa, que eles iam viver a boa, agradável, perfeita vontade do Pai na terra prometida, ok? Então, mas o povo insistia muitas vezes, mesmo na jornada, mesmo tendo todo o cuidado que Deus tinha sobre a vida deles, insistia em murmurar, insistia em desobedecer. Foi Moisés deixá-los só, e não tão só assim, porque eles estavam debaixo dos líderes ainda, mas foi Moisés deixar por pouco mais de um mês, foi o suficiente para que eles desonrassem o Pai, desonrassem a Deus, construindo um bezerro de ouro. Todos nós sabemos que se existe alguma coisa que realmente faz o coração de Deus entristecer, se alguma coisa produz fúria no coração de Deus, se chama idolatria. Se é algo que nós vemos que a Bíblia fala sobre idolatria, principalmente como prostituição, quando alguém realmente trai o crente, o discípulo, o seguidor de Jesus, no caso o povo de Israel, que eram os próprios filhos escolhidos por Deus, eles simplesmente decidiram se prostituir, construindo um bezerro de ouro, indo atrás da idolatria. E se é algo que enfurece o coração de Deus, é isso. Então, queridos, o que eu quero dizer isso para você é que talvez nesse momento você esteja numa jornada, numa transição por um deserto emocional, ou um deserto em relacionamentos, ou um deserto financeiro, ou até mesmo você está passando por um deserto na sua saúde. Eu não sei o que é que você está passando, mas deixa eu dizer para você, a melhor forma de você sair desse deserto e chegar logo a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida é obedecer, é não deixar a rebeldia encher o seu coração, é não emprestar a sua boca para murmuração, é não deixar que nada se coloque entre você e Deus. A formação de um discípulo extraordinário, ela passa pelo entendimento de ouvir a Deus e obedecer, mesmo quando estamos num momento de deserto. É por isso que o autor aos Hebreus, ele diz assim: por isso o Espírito Santo diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, e que se desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês sejam enganados pelo pecado e fiquem com o coração endurecido.